Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o famoso retorno de Saturno. Quem me pediu para falar sobre esse tema foi a queridíssima, adorada, amada, minha amiga linda Adriana Souza, que é terapeuta também. Tem entrevista dela aqui no canal, para quem não conhece. E o retorno de Saturno, gente, basicamente, falando bem papo reto, é quando Saturno no céu volta à posição que Saturno está no nosso mapa natal, né? Todos nós temos um mapa natal, que é a nossa mandala astrológica, nossa impressão digital cósmica, né? E esse mapa, obviamente, que ele não muda. Ele é como se fosse uma impressão digital mesmo. Mas é óbvio, né, gente, que depois que a gente nasce, os planetas continuam transitando no céu. A menos que você seja, assim, um narcisista e ache que depois que você nasceu os planetas não andam mais, né? Não, os planetas andam, eles continuam em movimento, né? E esse movimento dos planetas no céu, quando se relaciona com os planetas do nosso mapa natal, promove, na verdade, não por uma relação de causa e efeito, mas de simbologia, de sincronicidade, aquilo denota que vai acontecer alguma mudança em certas áreas da nossa vida. Porque a nossa vida é feita de ciclos, né, gente? Não dá pra nascer e ficar do mesmo jeito a vida inteira. Tem gente que acontece isso, mas não é muito legal, né? Então a gente tem que passar por ciclos, por mudanças, por transformações, e os trânsitos astrológicos falam desses ciclos. E mais ou menos lá com 28, 29 anos é que o bicho pega, né? Porque você tava lá nos seus 20 e poucos anos, né? A vida tava meio assim, capengando, os problemas acontecendo e você fazendo a egípcia, fingindo que não era com você, né? Sendo sustentado pelo papai e pela mamãe, né? Quando a pessoa tem condição para ir e tal. Aí chega lá, com 28, 29 anos, Saturno, que é aquele professor mais rígido, vai tomar lição de você, vai falar: e aí, meu filho? Chegou a hora, chegou a hora do julgamento, né? Não, tô brincando, ele não necessariamente ele precisa ser tão rígido assim, depende do que você fez na sua vida até aí. Depende das suas crenças, do seu grau de consciência, como eu já falei em outros vídeos, o mapa não determina nada, né? Ele só mostra aquilo que está acontecendo como se fosse um espelho, e a forma como aqueles símbolos vão se manifestar vai depender muito das suas crenças, do seu grau de consciência. Então se você tava lá fingindo que nada estava acontecendo, né? Tava lá todo molecão, todo meninão, né? Ou a menina também, a garota muito descompromissada com a vida, não queria nada com nada, chega lá com 28, 29 anos, Saturno chama na chincha e fala: e aí, meu filho? E agora? O que vai ser da sua vida, né? Então é um momento de responsabilidade, de maturidade astrológica, de expansão da consciência, de crescimento. Então se a pessoa conseguiu viver na maciota até ali, quando chega com 28, 29, às vezes 30, depende muito do grau que a pessoa tem Saturno no mapa natal, dos aspectos que esse Saturno faz e também da casa do mapa natal que ele tá. Dependendo do setor, vai vir um monte de coisa à tona relacionado com o tema daquela área da vida para a pessoa ter que trabalhar, para ela ter que encarar, ter que integrar e, acima de tudo, amadurecer. Tinha até um professor meu que dizia que é um absurdo a maturidade ser considerada aos 18 anos, deveria ser por volta de 28, 29 anos, que essa é a real maturidade, quando a pessoa muitas vezes começa a separar o joio do trigo, sabe? Começa a falar: olha, quem sou eu afinal? Né? O que eu quero para minha vida? Quando eu falei que ia falar sobre esse tema, sobre o retorno de Saturno, bastante gente lá no meu mural do Face, bastante gente relatou o que aconteceu na sua vida aos 28, 29 anos, 30 anos, né? E teve uma mulher que eu achei bem interessante, que ela falou que casou, descasou, voltou a casar com o meu marido e o marido faleceu. Depois teve outra que casou e continua casada, teve outra que decidiu ter filho, teve outra que mudou de país. Teve gente também, homens, né, que casaram nessa época. Tem gente que muda completamente a carreira, que vive um baque no setor profissional. Como eu falei, depende muito da casa que Saturno vai pegar e dos temas que ele vai trazer à tona. Tem uma pessoa na minha família que, quando Saturno retornou, né, quando Saturno no céu voltou ao grau exato do Saturno do nascimento dela, essa pessoa teve um diagnóstico de melanoma, teve 3 meses de vida, e isso já faz 30 anos, tá aí até hoje, né? Então, quer dizer, foi um processo muito difícil, porque essa pessoa tem Saturno na casa 12, que é uma casa ligada ao transcendental, ao imponderável,
Então foi uma barra assim para a pessoa, mas foi um período de amadurecimento muito grande, que essa pessoa reconsiderou muita coisa. Então, gente, nessa fase aí dos 28, 29 anos, se você sente que o bicho tá pegando, que a coisa tá, sabe, que a vida tá falando assim pra você, acorda, o que você quer pra sua vida afinal? Quem é você? Do que você gosta? Para de brincar, é hora de amadurecer, é hora de assumir a sua verdadeira responsabilidade. Então é nesse momento que a gente tem que acordar pra vida e começar a rever muita coisa. Eu tô com 29 anos, meu retorno de Saturno tá no fim, já praticamente acabou, começou no final. Quando eu tava com 28 anos e meio, meu retorno de Saturno começou na casa 2, que é a casa da matéria. E eu lembro que nesse período eu acho que eu nunca tive que administrar tanto a minha vida material como nesse período, porque eu comecei a administrar um monte de cursos online, né, do Alicravo, que vocês conhecem. Comecei a fazer a parte da administrativa e aí tinha que cobrar as pessoas. Aí, fulano, você pagou, você não pagou? Né, toda essa parte administrativa eu tive que começar a cobrar, que era uma coisa que era difícil pra mim. Só que aí Saturno entrou na 2 e falou, não, agora você vai cuidar da parte material, você vai ter que lidar com dinheiro, você vai ter que lidar com a parte administrativa, vai ter que mudar suas crenças em relação ao mundo material. Então, quando Saturno entra numa casa, ele demora mais ou menos 2 anos e meio em cada signo e demora em média para fazer o retorno completo 28, 29 anos. Então é uma fase de transição, de amadurecimento, de novas decisões, de você reavaliar muita coisa. E por volta lá dos 56 até os 60 anos, depende do grau que a pessoa tem Saturno no mapa natal, ela vive o segundo retorno de Saturno, que também é um período crucial. Se a pessoa foi muito relapsa em relação à própria alma, à própria missão dela, quando Saturno chega lá nos 56, 57, 58, depende do grau, né, que ela tem no mapa natal, a pessoa fala, epa, agora não vai dar mais pra fugir, né? Eu vou ter que encarar o que eu não estava encarando. Né? Muitas pessoas nesse momento têm que olhar para a realidade, encarar a vida. Muitas já estão numa fase de aposentadoria, outras estão recomeçando. Eu já vi gente que mudou completamente a carreira, a profissão com essa idade, mais ou menos aí, entre 56 e 60 anos. Teve gente também que teve doenças graves, outras pessoas também tiveram questões familiares para resolver. Teve gente, eu já vi depoimentos também, não é paciente meu, mas que a pessoa casou aos 29 anos e aos 60 se separou. Né? Então, quer dizer, teve aí um período de delírio aos 29 anos e depois aos 60 caiu na real. Tô vendo a mulherada dando dislike no meu vídeo porque eu tô falando mal de casamento, mas deixa o casamento com outro vídeo, depois eu entro nesse assunto. Primeiro eu vou conquistar vocês pra falar sobre esse tema num outro momento, né? Senão vocês vão me odiar quando eu falar a minha opinião sobre casamento, mas tudo bem. Muita gente casa com 29 anos, né? É um período de amadurecimento, né? E tem muita gente que casa antes dos 29 anos. Pelo amor de Deus, gente, não me faça essa besteira de casar antes dos 29 anos, porque a chance de você chegar aos 29 e falar, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida, meu Deus do céu, é muito grande. Tem muita gente que casa antes da maturidade astrológica e quando a maturidade astrológica chega, a pessoa vê o tamanho da besteira que ela fez. Porque o que acontece, gente? Quando Saturno retorna, a gente começa a tomar consciência das nossas escolhas. A gente age muito por impulso, né? De uma forma mais infantil mesmo, antes dessa idade. Aí quando Saturno retorna, a gente fala, epa, né? A gente começa a tomar consciência de muita coisa das quais a gente era imaturo até então. Então é um período de você reavaliar muita coisa. Como que você lida com o danado retorno de Saturno? Bom, técnicas tem um monte, vocês conhecem já recomendei inúmeros terapeutas aqui pra vocês aqui no canal, mas também a famosa meditação, porque Saturno, retorno de Saturno, gente, isso é ego, isso não é essência. Ele só pode abalar o que é superficial, não o que é central, ele só atinge a nossa periferia, que é o nosso ego. Né? Imagina se o iluminado vai surtar no retorno de Saturno, imagina, com certeza ele vai lidar com mais leveza, com mais tranquilidade, que ele já transcendeu o ego. Então, quanto mais você medita, você se conecta com a sua essência, você trabalha as suas crenças, você transcende as limitações do ego, existe uma tendência a você projetar esse símbolo com maior percepção, com maior refinamento, porque você está mais conectado com a sua essência, né? Então, tudo depende do seu grau de percepção e grau de consciência. Então, se você está passando pelo retorno de Saturno, não se desespere. Antes de casar, pensa bem, minha filha. Pensa bem se vai fazer isso com você.
Ainda dá tempo de divertir. Tô brincando, gente, mas quem já leu Amor, Liberdade e Solitude do Osho, uma nova visão sobre os relacionamentos, que eu recomendei várias vezes aqui no meu canal, vai entender o que eu tô falando e por que eu dissocio amor de casamento, né? Enfim. E é um período em que muita gente casa e tem filhos, enfim, de qualquer forma, procura avaliar bem se é isso que você quer para sua vida. Olha para sua alma, vê o que é um condicionamento social, o que é um desejo real da sua alma. Porque muitas vezes quando Saturno retorna, a pessoa dá um jeito de se enquadrar no social, porque ela fica tão perdida sem saber o que fazer, que ela olha para o social, vê o que está todo mundo fazendo e se enquadra. Depende muito do grau de maturidade de cada pessoa, né? E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido claro pra vocês entenderem o que é o famoso retorno de Saturno. Tem até uma música do Legião que ele fala que aos 29 anos ele começou a viver, né? O Renato Russo fala isso. E é bem isso, gente. Muitas vezes é com 29 anos que a gente acorda. Ou pra quem ainda tá dormindo, tem o segundo retorno lá com 56, entre 56 e 60 pra ver se a pessoa desperta, né? Bom, gente, é isso. Quem gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, esteja ele passando pelo retorno ou não. E é isso, gente. Agradeço muito a participação de vocês no meu mural do Face, os comentários que vocês fazem no vídeo. Um grande beijo e até os próximos vídeos.